Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Como sempre, é uma alegria muito grande poder estar aqui com você mais uma vez para estudarmos sobre o livro de Daniel. Se você não me conhece, meu nome é Renato Neves e se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreve agora, deixa um comentário para ajudar no engajamento desse vídeo e bora para mais uma lição. Como nós já vimos nas aulas anteriores, a primeira metade do livro de Daniel, dos capítulos 1 até o capítulo 6, é considerado basicamente como uma narrativa histórica dos 65 anos de vida de Daniel. Durante esse período, Daniel ele vai servir a vários reis, tanto da Babilônia quanto da Pérsia. Já a segunda metade do livro de Daniel, dos capítulos 7 até o versículo 12, é essencialmente um diário profético. E nesse diário, Daniel revela vários sonhos e visões que Deus deu para ele ao longo do seu ministério, ao longo da sua vida, sobre eventos que iriam acontecer no futuro. Então, na época de Daniel, tudo que está registrado lá no seu livro, do capítulo 7 até o capítulo 12, tudo que está escrito ali é referente ao futuro. Só que algumas dessas profecias elas já foram cumpridas agora, fazendo parte do meu e do seu passado. Só que ainda tem outras profecias, outras visões que ele teve que ainda precisam se cumprir. Ou seja, elas estão dizendo respeito ao nosso futuro. Então hoje, enquanto nós estamos finalizando o livro de Daniel, nós vamos lidar com uma sessão que tem forte aplicação profética para o mundo em que nós vivemos no dia de hoje. E é interessante que a partir do capítulo 7 até o capítulo 12 de Daniel, Deus ele vai revelar para mim e para você de antemão eventos que vão acontecer no cenário global. E é muito interessante porque existem várias pessoas por aí que são absolutamente fascinadas com previsões futuristas. Nós vimos pessoas na história como Nostradamus, nós temos outros tipos de pessoas que adoram dar dinheiro para charlatões, pessoas que alegam ler o futuro, seja lendo a mão de alguém ou se envolvendo com alguma prática que eu considero particularmente demoníaca. Só que eu e você como cristãos, nós temos a Bíblia Sagrada e essa Bíblia ela foi nos entregue por Deus e nos oferece uma visão panorâmica sobre o futuro. Então a Bíblia Sagrada, esse instrumento que nós temos nas nossas mãos, ela narra pra gente os acontecimentos do passado, os acontecimentos históricos e ela fala pra gente sobre os eventos que ainda acontecerão no nosso futuro. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a profecia de Deus e quando Deus profetiza alguma coisa, quando Deus diz alguma coisa, isso se cumpre, seja no passado, que é a história, ou seja no futuro, onde ainda será revelado. Então eu e você, nós temos essa vantagem como crentes, essa vantagem de olhar para o futuro através das lentes da Bíblia Sagrada. E Daniel, esse livro que nós estamos estudando, ele revela para mim e para você algumas dessas coisas que vão acontecer no mundo. Então, à medida que nós vamos finalizando os últimos capítulos do livro de Daniel, nós vamos percebendo que Daniel ele começa a falar sobre eventos futuros. No último vídeo nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel e lá eu falei que um anjo do Senhor apareceu para Daniel e entregou para ele uma mensagem. E é interessante que esse anjo ele chegou atrasado por 21 dias devido a uma guerra que estava acontecendo, uma guerra espiritual que estava acontecendo nos lugares celestiais. Então, quando esse anjo finalmente chega até Daniel, ele revela para ele eventos que acontecerão no futuro. Então o que nós vemos agora, a partir de agora, são acontecimentos que ainda acontecerão. Então nós vamos começar pelo capítulo 11, analisando aqui os versículos 36, 37 e depois nós vamos pular para o capítulo 12 para ver alguns versículos lá também. Em Daniel capítulo 11 existe uma referência sobre um rei, só que à medida que nós vamos descendo e conhecendo a história desse rei, a gente acaba percebendo que se trata de uma metáfora para o anticristo. No versículo 36 do capítulo 11 diz assim: o rei fará o que bem entender, ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete. Depois, o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima
deles todos. Então agora, se você olhar para o capítulo 12, nós vamos ver lá juntos os primeiros versículos. No capítulo 12, versículo 1 diz assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, todo o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Agora olhe para o último versículo desse capítulo que encerra esse livro de Daniel. Diz assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no fim dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Então assim termina o livro, falando em seguir o caminho até o fim. Então já está na cara, já está certo que hoje nós vamos falar sobre o tempo do fim, sobre Daniel e o Apocalipse. Meus irmãos, todos nós sabemos que o tempo é algo muito valioso. O tempo é uma coisa muito importante. Seja o tempo na música, onde manter o ritmo, o compasso é essencial. Ou seja, ao contar uma piada, onde o timing, o tempo é crucial. Ou então no esporte, quando você está passando uma bola, fazendo um passe, tudo isso envolve o tempo. Se você gosta de mexer com números, com valores, fazer investimento também depende do tempo, porque você precisa saber quando comprar na baixa e vender na alta. Então o timing, o tempo é uma coisa que é muito importante no nosso aspecto de vida. E é exatamente sobre isso que o livro de Daniel está falando. E ele vai falar mais sobre o tempo, especialmente aqui nos últimos capítulos. Porque Daniel ele vai discutir o fim dos tempos. E ele vai usar 3 frases diferentes aqui no capítulo 12 para se referir exatamente a esses tempos. Daniel ele vai mencionar um tempo de angústia, depois ele vai mencionar um tempo de libertação e ele finaliza falando sobre um tempo do fim. Então nós temos 3 tempos: o tempo da angústia, o tempo da libertação e o tempo do fim. Então Daniel nos aponta que haverá um tempo de angústia, ou em outras palavras nós podemos dizer, como dissemos na aula passada, um tempo de tribulação. A Bíblia nos fala sobre esse período de 7 anos onde vai acontecer a grande tribulação. Basicamente o que está escrito lá em Daniel capítulo 12 no versículo 1 é que haverá um tempo de angústia como nunca houve na história da humanidade. Então essa grande tribulação que está por vir é algo que nunca foi visto, é algo sem precedentes na história da humanidade. Jesus ele também vai falar sobre esse tempo de angústia que está por vir. Ele vai falar sobre isso lá em Mateus no capítulo 24 do versículo 21 ao 22. E Jesus também vai dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Então Jesus está dizendo que haverá um tempo de tribulação exatamente como Daniel previu aqui no capítulo 12. Então Deus ele vai derramar a sua ira sobre todo esse mundo que rejeitou Jesus Cristo. E ele vai fazer isso como sendo um último recurso, uma última forma de tentar chamar a atenção daqueles que rejeitaram a Jesus Cristo. E se você olhar lá para o capítulo 8 de Apocalipse, você vai ver que lá você vai ter uma ideia de alguns desses eventos que estão para acontecer na Terra. Então se você olhar lá para a primeira trombeta que está em Apocalipse capítulo 8, no verso 7, você vai ver que lá está escrito que quando a primeira trombeta for tocada, granizo e fogo misturado com sangue serão lançados sobre a terra. 1/3 das árvores é queimada e toda a grama verde é queimada. E essa é apenas a primeira trombeta, porque a segunda que a gente vê aqui dos versos 8 e 9 vai dizer que o segundo anjo toca a trombeta e algo como uma grande montanha em chamas é lançada no mar. 1/3 do mar se transforma em sangue e 1/3 das criaturas marinhas morre e 1/3 dos navios são destruídos. Então isso é o que acontece na segunda trombeta, mas não fica por aí. Nós temos a terceira trombeta que você vai encontrar lá nos versículos 10 até o versículo 11, que vai dizer que o terceiro anjo toca a sua trombeta e uma grande estrela ardente chamada Absinto cai sobre 1/3 dos rios e nas fontes das águas.
as águas se tornam amargas e muitas pessoas morrem por causa da água envenenada. Mas também não fica só até aí, nós temos também uma quarta trombeta que vai do versículo 12 até o versículo 13, que diz que quando o anjo toca a sua trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido, fazendo com que 1/3 delas se escureça. E isso resulta em 1/3 do dia se transformando em noite sem luz. E lá no versículo 13 nós vamos ver que um anjo, ele voa no céu anunciando em alta voz 3 ais. E ele faz isso justamente para os habitantes da terra, para que eles ouçam por causa das outras 3 trombetas que ainda faltam ser tocadas. Então essa é uma descrição do que acontecerá à medida que esses 4 primeiros anjos eles tocam as suas trombetas, e isso acaba proclamando uma série de manifestações da ira de Deus na terra. E essas últimas 3 trombetas, que eu nem falei delas ainda, elas trazem eventos que são ainda muito maiores e trazem muito mais consequências. Então a Bíblia aqui no livro de Apocalipse, ela descreve como Deus ele vai desencadear essa série de eventos que vão trazer várias calamidades à terra. Eventos como fome, como colapso financeiro, feridas, pragas afligirão as pessoas e os oceanos se transformarão em sangue. E essas são apenas algumas coisas para citar, alguns acontecimentos que vão acontecer no futuro. E é muito importante dizer que aqueles que colocarem a sua fé e a sua confiança no Senhor durante esse período dos 7 anos da grande tribulação, eles serão martirizados por causa da sua fé. Eles serão recebidos no céu por Deus, mas eles experimentarão aqui na terra um martírio por causa da sua crença. E agora, ao ouvir tudo isso que Deus fará no futuro, você pode aí estar se perguntando por que Deus faria uma coisa tão terrível como essa? O porquê que Deus derramaria a sua ira de um jeito tão impressionante sobre a terra? E eu quero te dizer que existem 3 motivos para que ele faça isso. O primeiro motivo é porque ele precisa despertar os incrédulos. Porque, como eu já disse, essa vai ser a última oportunidade que essas pessoas vão ter de serem salvas. E muitas vezes é necessário que tenha um grande impacto na vida de alguém, para que essa pessoa chegue finalmente a um momento de rendição. Eu não sei o que foi necessário para que você reconhecesse a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu não sei o que precisou acontecer na sua vida para você chegar à sua fé. Mas eu sei que Deus ele usa de diferentes estratégias para que ele possa alcançar uma pessoa e fazer com que essa pessoa chegue a esse momento de rendição. Eu sei que o coração humano é um coração muito duro, e é por isso que existem pessoas que se rendem muito mais fácil do que outras, e existem outras pessoas que resistem muito mais à voz de Deus. Então, nesses últimos dias, para alcançar essas pessoas que têm o coração muito mais duro, que é o povo judeu, Deus ele precisa tomar decisões que são, às vezes, para mim e para você, consideradas dramáticas. Então, por mais que a gente escute isso que está escrito lá em Apocalipse, e a gente possa pensar que isso não é compatível com Deus que é amoroso, é importante entender que essas ações que acontecem ali no livro de Apocalipse são uma última tentativa de chamar a atenção daqueles que têm resistido e rejeitado a Jesus. Nós precisamos entender que tudo isso se refere a pessoas que rejeitaram a Jesus Cristo como Messias e se afastaram de Deus. Então, o que seria necessário para que essas pessoas finalmente chegassem à realização que elas precisam de um Salvador? Às vezes, a resposta para essa pergunta é exatamente o que está escrito lá no livro de Apocalipse. Então é por isso que é melhor eu e você que nós possamos acreditar cedo. É mais sábio, é mais inteligente se render logo. Porque você pode se render a Deus agora, nesse momento, antes que seja tarde demais e evitar um monte de sofrimento na sua vida. Ou você pode continuar lutando contra Deus. Só que você precisa saber que essa luta contra Deus, ela vai ser muito mais dolorosa para você, porque no final de tudo você vai acabar se rendendo, porque Deus fará tudo o que for necessário para alcançar a sua vida, para alcançar você. E esse é justamente o tipo de Deus que ele é. Deus ele não persegue a gente porque ele nos odeia, pelo contrário, ele persegue o meu e o seu coração porque ele nos ama e ele deseja que nenhum de nós nos percamos na nossa caminhada. O desejo de Deus é que todos se arrependam, que todos se reconciliem e sejam salvos. E é justamente por isso que Deus ele enviou seu Filho amado, seu Filho unigênito Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Deus não permitiu que o seu único Filho fosse crucificado na cruz do Calvário, a menos que essa fosse a única maneira de oferecer salvação a todos aqueles que acreditam no poder do seu nome. Ninguém é capaz de fazer uma coisa assim tão radical se não tivesse um grande motivo, uma motivação por trás. E a grande motivação que tinha por trás de tudo isso que Deus fez com seu próprio Filho
foi o amor que ele tinha pelo mundo. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele ofereceu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a única razão, o único motivo pelo qual Deus deu o seu único Filho foi pelo amor que ele tinha por esse mundo perdido. Então, todos nós que recebemos a Jesus Cristo, que cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o direito de nos tornarmos como filhos de Deus. E isso é exatamente o que a Bíblia nos ensina. Então as pessoas elas podem dizer um sim para Jesus nesse exato momento e a partir desse exato momento entrar em um relacionamento com Ele. Mas vai chegar um dia onde os mais teimosos, os últimos dos últimos, eles serão deixados aqui nessa terra. E Deus ele vai usar uma série de eventos que estão registrados aqui em Apocalipse para tentar alcançar o coração dessas pessoas pela última vez. E conhecendo a natureza humana, quando uma crise como essa acontece, e a grande tribulação com toda certeza será uma grande crise, muitos nesse momento de crise vão se voltar novamente para Deus. Mas nós sabemos que muitos outros também, eles vão ficar muito enfurecidos com Deus e vão se recusar a aceitar a salvação. E o livro de Apocalipse, ele descreve muito bem sobre isso. Só que também nos fala sobre um outro tipo de pessoa, essas pessoas que vão levantar os punhos contra Deus, vão ficar com raiva de Deus e elas vão se recusar a ser salva. Então o que o livro de Daniel está tentando dizer e o que o livro de Apocalipse está tentando dizer no mesmo aspecto? Está tentando dizer que a tribulação, ela é a última tentativa de Deus para tentar despertar aquelas pessoas que são incrédulas. Em segundo lugar, a grande tribulação ela também vai servir para sacudir a nação de Israel. Porque embora muitos judeus eles estejam chegando até a fé em Jesus Cristo, acreditando que Yeshua HaMashiach é o Messias, a grande maioria do povo judeu hoje em dia não acredita nisso ainda. Só que um dos resultados desse período de grande tribulação será que um grande número de judeus eles passarão a acreditar que Jesus é o Messias. E isso é exatamente o que o profeta Zacarias previu. Porque lá em Zacarias capítulo 12, no versículo 10 diz: Deus diz, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele que transpassaram e chorarão por ele como se chora a perda de um filho único. E lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda de um filho mais velho. Então nós vemos aqui que o profeta Zacarias ele também recebeu de Deus uma visão sobre o futuro. Essa profecia é olhando para o exato momento em que Jesus ele retornará e pisará sobre o Monte das Oliveiras. Então o que Zacarias leva a mim e a você a entender nesse momento é que quando esse evento acontecer, os judeus eles vão olhar para Jesus e eles vão reconhecer as marcas da crucificação. Eles vão ver as marcas nas mãos de Jesus e Zacarias ele diz que eles chorarão amargamente. Eles vão chorar como alguém que está lamentando profundamente a perda do seu filho mais velho. Então, em outras palavras, quando eles verem Jesus Cristo e as marcas da crucificação, muitos dos judeus eles serão motivados a colocar agora a sua fé de uma forma inédita naquela pessoa que está ali na frente deles. Então Zacarias capítulo 13 no versículo 9 está nos dizendo que 1/3 da população judaica, 1/3 daquela população vai colocar a sua fé em Cristo e eles vão passar pela grande tribulação com fé em Cristo. E o versículo diz assim: trarei essa 1/3 parte pelo fogo e refinarei como se refina a prata e os provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome e eu os ouvirei. Direi, eles são o meu povo, e eles dirão, o Senhor é o nosso Deus. Então o que a Bíblia está nos dizendo aqui na verdade é que durante esse período de grande tribulação, Deus ele levantará o povo judeu como sendo crentes em Jesus Cristo. E ele usará 144 mil desses judeus como sendo testemunhas dele. Apocalipse capítulo 7 nos diz que Deus ele escolherá 12 mil judeus de cada uma das 12 tribos de Israel que acreditam em Jesus como sendo o Messias, formando assim um núcleo, uma agência missionária na grande tribulação de 144 mil testemunhas que proclamam Jesus Cristo por toda a terra, por todos os lugares durante esse tempo de tribulação. Então muitos na terra durante esse tempo de tribulação, eles vão virar crentes em Cristo Jesus por causa do testemunho desses 144 mil. Então agora, com todo o meu respeito aos meus amigos que são testemunhas de Jeová, eles estão equivocados quando eles leem isso daqui na Bíblia e tomam para si achando que eles são os 144 mil. Porque a Bíblia é muito clara quando ela diz que esses 144 mil são os 12 mil de
cada uma das 12 tribos de Israel. Esses 144 mil, eles são judeus que crerão em Jesus Cristo como Messias. Então, mil desculpas para você que é testemunho de Jeová, mas não é você. E é muito interessante porque em Romanos capítulo 11, no versículo 26, o apóstolo Paulo diz que todo Israel será salvo, porque no final dessa grande tribulação, a nação inteira de Israel ela será profundamente abalada. E isso vai levar o povo judeu a crer em Jesus Cristo como sendo Messias. E a terceira razão pela qual Deus ele vai permitir que a grande tribulação venha sobre a terra é porque ele precisa compor o seu reino, ou seja, ele precisa determinar definitivamente quem são aquelas pessoas que são os crentes salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus e aqueles que não são. Talvez você nunca tenha refletido sobre a paciência de Deus, mas eu preciso dizer para você, Deus é muito paciente, mas a paciência dele tem um limite. Então no final da grande tribulação, quando Cristo retornar, esse será o final de qualquer oportunidade para alguém ser salvo. Nesse ponto da história, através da palavra de Deus, nós podemos afirmar categoricamente: a porta da salvação, a porta da graça estará fechada para sempre. É muito interessante porque frequentemente nós temos como garantido que teremos mais um dia de vida. Muitas pessoas podem até dizer: não, eu vou aceitar Jesus Cristo amanhã, ou então na próxima semana, ou no próximo ano, quando nós estamos sendo apenas iludidos pelo tempo, porque na verdade nós não temos o amanhã, porque o amanhã ele não é garantido. E a grande verdade é que vai chegar um momento na história em que nós não teremos mais uma oportunidade, porque no final da grande tribulação, a porta da vida eterna, ela vai se fechar definitivamente para sempre. E como parte dessa tribulação, como parte da grande tribulação, ou o que o profeta Daniel ele vai chamar lá no livro de Daniel como sendo o tempo da angústia, vai surgir um homem, e esse homem é o anticristo. E essa figura do anticristo, ela é mencionada amplamente na Bíblia. E se você olhar novamente lá para o capítulo 11, onde nós começamos esse estudo hoje, você vai ver que lá tem várias referências sobre esse anticristo. Mas não só lá, você vai ver que Daniel ele menciona também no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, e agora novamente ele fala sobre o anticristo no capítulo 11. E nas lições passadas, quando nós passamos por esses capítulos, nós falamos sobre esse anticristo, e agora eu gostaria de falar mais um pouquinho ainda sobre esse tema, porque aqui no capítulo 11, Daniel ele vai nos dar mais algumas informações sobre essa figura que vai aparecer no cenário mundial. Então esses versículos nos darão algumas dicas sobre algumas condições espirituais do anticristo. Nós sabemos que ele estará possuído por Satanás, operando sobre a influência desses poderes satânicos. No versículo 37 diz que ele não terá respeito pelos deuses dos seus pais. O que, se você pensar muito bem, você vai entender que é uma expressão judaica que se refere à herança do judaísmo. E isso sugere que o anticristo ele pode ser um judeu, mas mesmo sendo um judeu, ele será um ateu, rejeitando tudo aquilo que é Deus, rejeitando o Deus dos seus pais, como está escrito aqui no versículo 37. Em outras palavras, pode ser até que ele seja um judeu de nascimento, mas ele é um ateu por escolha própria, sem nenhuma consideração pelo Deus Todo-Poderoso. A palavra Deus que é usada aqui é Elohim no hebraico, e é uma palavra comum para se referir ao Deus Todo-Poderoso. E é interessante que Elohim é uma palavra plural em hebraico, e ela é usada para descrever um Deus singular que se revela para nós em 3 pessoas, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essa palavra Elohim ela é uma palavra muito apropriada quando nós queremos expressar a natureza trina de Deus. Só que o anticristo ele não terá nenhum respeito por Elohim. Então ele rejeitará completamente o Deus dos seus antepassados. Ele rejeitará completamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Além disso, se você seguir aqui os versículos, você vai ver que é mencionado que ele não terá consideração pelo desejo das mulheres. E essa é uma expressão judaica que se refere ao Messias, à chegada do Messias. Porque na tradição judaica, todas as mulheres elas ansiavam por ser a escolhida por Deus para trazer a vida, para dar a luz ao Messias. E esse privilégio foi um privilégio que foi reservado exclusivamente para Maria, conforme está relatado lá no nascimento de Jesus Cristo. Então, quando está escrito aqui que o anticristo ele não tem consideração pelo desejo das mulheres, o que está significando aqui é que ele rejeita Jesus Cristo como sendo o Messias, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outra mulher que tenha o desejo de ter o Messias. É algo que foi exclusivamente dado a Maria, conforme está escrito no nascimento de Jesus. E no versículo 37 nós vemos que o anticristo, ele também não terá nenhum respeito por nenhum Deus, porque ele mesmo se acha acima de todos eles. Então isso mostra para mim e para você que
que esse anticristo ele é revelado aqui como sendo um judeu, sem qualquer consideração por Deus, porque ele tem o desejo dentro de si de ser adorado como um Deus, porque na própria mente dele, ele é o próprio Deus e ele deseja ser adorado como tal. Então aqui eu gostaria de falar sobre alguns pontos sobre o anticristo. Número 1, ele vai se opor a Deus e ele vai se autoproclamar como sendo Deus e exigirá ser adorado por todos. E ele vai mandar matar todas aquelas pessoas que se recusarem a se ajoelhar diante dele. Então, durante esse período da grande tribulação, muitas pessoas elas vão ser martirizadas porque elas não aceitarão receber a marca da besta. E essa marca ela será necessária para que você possa comprar, vender. E muitas outras pessoas também serão martirizadas porque elas se recusarão se curvar diante desse anticristo. Em segundo lugar, nós vemos que o anticristo ele será um líder político mundial muito carismático. E ele vai receber o poder ditatorial de uma confederação de 10 nações para governar o mundo durante 3 anos e meio. Então o anticristo ele vai surgir no início desses 7 anos da tribulação, mas ele só vai alcançar o poder total na metade desse período, quando ele vai finalmente assumir o controle mundial. E em terceiro lugar, o anticristo ele vai reunir todas as outras nações contra Israel para essa grande guerra. Qual que vai ser essa batalha? A batalha do Armagedon. E essa batalha, meu amigo, meu irmão e minha irmã, ela vai ser o clímax desse período de tribulação. E isso está descrito lá em Apocalipse, capítulo 16 e 17. Só que a Bíblia mesmo já nos diz que o anticristo ele será derrotado por Jesus Cristo na segunda vinda do Senhor e ele será lançado no lago de fogo. Então tudo isso, todos esses eventos, eles formam a grande tribulação. Mas Daniel, ele também vê um tempo de libertação. E é justamente aqui onde as coisas elas começam a ficar um pouquinho melhores para nós. Porque no capítulo 12, no versículo 1, está escrito lá que naquele tempo o teu povo será libertado, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então Daniel nos mostra que haverá um tempo de libertação para o povo de Deus. Embora nós possamos ver essa libertação no sentido mais puro e mais verdadeiro dessa palavra, quando nós deixamos essa terra e finalmente nos despojarmos desse corpo corruptível, dessa carne que nós estamos habitando no dia de hoje, para podermos estarmos com o Senhor. Essa libertação que o profeta Daniel está falando, ela acontece no momento exato do arrebatamento. E o arrebatamento, embora o conceito, a palavra em si, ela não apareça na Bíblia, o princípio está claramente sendo ensinado pra gente aqui através das Escrituras. Porque a Bíblia nos diz que haverá uma geração de cristãos que não vai experimentar a passagem pela morte. Porque haverá um toque de trombeta de Deus no céu. E como está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, os cristãos que estiverem vivos quando o toque dessa trombeta soar, eles serão retirados da terra antes que todos esses eventos da grande tribulação aconteçam. Você pode conferir o que Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses no capítulo 4, no versículo 16 a 17, que diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com um brado, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com eles, nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o apóstolo Paulo ele nos encoraja a nos conformarmos com essas palavras. E é muito agradável, é muito reconfortante saber que nós seremos libertos desse tempo. Porque nós sabemos que esse mundo está caminhando cada dia mais de mal a pior. E a certeza que nós temos é que tudo vai ficar cada vez mais caótico. Mas a Bíblia nos diz que nós seremos libertados antes que tudo isso aconteça, antes que esse mundo inteiro saia realmente dos trilhos. Só que nós precisamos dizer que ainda existem pessoas que também amam a Jesus, pessoas que também são cristãos, mas elas pensam de uma forma completamente diferente. Porque essas pessoas acreditam que nós, como cristãos, vamos passar pela grande tribulação. Elas leem a mesma Bíblia que eu e você, e elas acabam concluindo que nós passaremos por tudo isso, que nós passaremos por todo esse período de tribulação, e todos nós seremos resgatados apenas no final de tudo isso. Só que o que me chama a atenção é o que está escrito lá no final de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, quando Paulo ele diz: confortai-vos uns aos outros com estas palavras. E na minha cabeça não faz sentido nenhum o apóstolo Paulo dizer que nós deveríamos
poderíamos nos confortar com essas palavras se no final das contas nós tivéssemos que passar por todo esse período de sofrimento da tribulação. Porque na verdade o consolo ele vem do fato que quando a trombeta soar, nós estaremos fora daqui, nós estaremos longe de tudo que estará acontecendo aqui na Terra. E é interessante porque muitas pessoas têm muitas perguntas sobre o arrebatamento, e a grande verdade é que eu não tenho uma resposta para isso, e eu nem me preocupo com isso, porque quando o toque da trombeta soar, eu já estarei fora daqui, então isso não tem a mínima importância para mim. Outras pessoas perguntam e imaginam o que vai acontecer se tiver um avião voando no céu e o piloto daquele avião for um cristão e for arrebatado, o que será que aconteceria? E a minha única resposta para isso seria: você deve aceitar Jesus Cristo o mais rápido possível, porque só isso vai garantir que você suba junto com o piloto daquele avião. Porque quando a trombeta do Senhor tocar, quando o povo de Deus for resgatado, você precisa estar junto com eles. Mas deixando todas essas perguntas de lado, nós precisamos falar também que Daniel ele prevê um tempo do fim. E isso está lá no capítulo 12, no versículo 2, onde está escrito: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vitória eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E isso está falando exatamente sobre a vida após a morte. Nós precisamos entender isso. Já precisa ser claro nas nossas mentes, que a alma humana ela nunca morre. E a grande questão de tudo isso é aonde a sua alma vai passar o resto da eternidade. O nosso corpo físico, sim, ele pode se desintegrar, mas a nossa alma, ela nunca morre. Então nós vemos aqui através de Daniel que alguns vão ressuscitar para a vida eterna. E quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que colocaram a sua fé em Jesus Cristo. E também ele nos diz que outras pessoas vão ressuscitar para uma vergonha e desprezo eterno. E quem são essas pessoas, Renato? Essas pessoas são aquelas pessoas que rejeitaram a Jesus Cristo. Aquelas pessoas que deixaram passar todas as oportunidades de se render a Deus, de ser restaurado e transformado à imagem de Jesus Cristo. E Jesus ele também vai falar sobre esse julgamento lá em Mateus 25, do versículo 31 até o versículo 32, onde ele diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então o que está dizendo aqui? Está dizendo que Jesus ele julgará todas as nações e separará crentes daqueles que não são crentes. Então no final de todas as coisas vai acontecer um grande julgamento, conforme está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11 e 12. João ele vai descrever que viu um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença a terra e os céus fugiram, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então o que João ele está descrevendo aqui em Apocalipse capítulo 20 é exatamente semelhante ao que Daniel ele escreve lá no capítulo 12 de Daniel. Quando Daniel ele fala que naquele tempo todo o povo será liberto e todo aquele que for achado inscrito no livro. Então aqui em Apocalipse, no capítulo 20, nós vemos que haverá um grande dia em que Deus ele se sentará sobre o seu trono e ele abrirá o livro da vida. E a pergunta que você pode estar fazendo aí do outro lado é: mas o que é esse livro? Deus tem um livro e nesse livro tem uma lista de nomes. E esses nomes são os nomes de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes que confiaram em Cristo e entregaram a sua vida a Cristo e aceitaram a Cristo como sendo seu Salvador. Então no dia do julgamento, quando Deus abrir esse livro e ele encontrar o seu nome lá, isso significa que você está apto, que você está pronto para entrar no descanso eterno. Mas se o seu nome não estiver nesse livro, você será condenado para sempre e estará entre aqueles que vão enfrentar a vergonha e o desprezo eterno. Só existe duas certezas: o seu nome está no livro ou o seu nome não está no livro. E se o seu nome não estiver no livro, você não poderá entrar. E talvez você possa me perguntar: Renato, como é que o meu nome pode estar nesse livro? E a minha resposta para você é: o nome de qualquer pessoa pode estar nesse livro. E essa pessoa entregar a sua vida a Jesus e se humilhar e reconhecer a sua necessidade de Salvador. Uma vez na linda cidade da Chapada Diamantina, eu tive uma experiência muito ruim. Eu tinha feito uma trilha, tinha comido uma comida baiana muito forte e deliciosa, e eu decidi entrar no rio
de água muito gelada. E enquanto eu estava nadando ali naquele rio, eu tive uma congestão e eu comecei a afundar, eu comecei a me afogar. Naquele momento que eu estava me afogando naquela água, naquele momento que eu estava descendo naquelas águas, eu sabia que não existia nada que eu pudesse fazer para que eu pudesse me salvar, para que eu pudesse sair daquele rio com vida. E foi nesse exato momento que eu vi o guia turístico que estava com a gente, o Gustavo. Ele bravamente pulando ali daquela rocha, caindo dentro daquele rio para tentar fazer o meu salvamento. Como eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo para você, você sabe que ele conseguiu me salvar ali naquelas águas. E é com toda a humildade que eu tenho dentro do meu coração que eu digo para você hoje que eu sei exatamente o que é salvação. Salvação é algo que não vem de você. Salvação não é algo que você consegue trazer sobre você mesmo. Porque na minha concepção, naquele momento, dentro daquelas águas, não tinha mais nada que eu pudesse fazer para me salvar. Então o Gustavo me salvou naquele momento e me deu a oportunidade de continuar a minha vida com a minha família. Então, nesse mesmo contexto, o livro de Atos ele vai dizer que não existe outro nome dado debaixo dos céus pelo qual devemos ser salvos, e esse nome é Jesus Cristo. Eu por mim mesmo, você por você mesmo não consegue fazer nada, nós não conseguimos fazer nada. Jesus Cristo é o nome pelo qual nós podemos ser salvos. A palavra de Deus diz que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Muitas pessoas por aí vão dizer que eu estou equivocado. Vão dizer que eu estou enganado, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. E essa é uma abordagem completamente humanista. Mas eu sou grato a Deus que fez o caminho. Ele fez um caminho. E o caminho é Jesus Cristo. E se você se humilhar e reconhecer que você precisa de perdão e entregar a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo, os seus pecados, não importa quão grandes ou quão pequenos eles sejam, eles serão perdoados. E você será salvo e o seu nome será escrito nesse livro, no livro da vida. O livro da vida ele é mencionado 8 vezes na Bíblia. E 6 dessas 8 vezes estão registradas lá no livro de Apocalipse. E a minha pergunta para você nesse vídeo é: será que o seu nome está escrito nesse livro? E se você tem dúvidas disso, eu gostaria que você não saísse desse vídeo sem ter a certeza de que seu nome está escrito lá. Entregue a sua vida a Jesus Cristo hoje, no dia de hoje, nesse exato momento. E Ele escreverá o seu nome nesse livro tão maravilhoso, no livro da vida. E como sempre, eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas aqui com essa aula de hoje. E se Deus quiser, nós nos vemos no próximo vídeo.